Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre countable and uncountable nouns, substantivos contáveis e incontáveis. Como é um assunto bem extenso, a gente vai dividir essa aula em duas partes, ok? Então essa é a parte 1. Para iniciar, observem essa imagem que está aparecendo na tela aí para vocês. Bom, aí a gente tem uma pessoa numa padaria, né? O que você diria? What would you say? O que você diria nessa situação aí? Talvez, moço, me dê um pão, me dê 2 pães. Enfim, como que a gente compra pão na padaria? A gente pede pela unidade? A gente pede pelo quilo? São coisas que a gente não para pensar, mas é interessante porque em inglês tem um pouco de diferença entre coisas contáveis e incontáveis do português. E a gente vai ver algumas dessas diferenças hoje, ok? Então, para iniciar, vamos falar sobre os countable nouns. O que são countable nouns? Substantivos contáveis. E esses substantivos são aqueles que têm uma forma plural e uma forma singular. Ou seja, você pode usar qualquer numeral com esse substantivo. Olha o exemplo aí. Pear, que significa pera, você pode dizer pears, também no plural, peras, ok? E um exemplo dessa palavra dentro de uma frase. There is one pear in the basket. Há uma pera no cesto. Ou na cesta, né? Ou no plural. There are 3 pears in the basket. Existem 3 peras na cesta. Então, esses substantivos contáveis são aqueles que a gente pode usar qualquer número com ele. Eles têm singular e também têm a forma plural. Alguns exemplos de substantivos contáveis vocês acompanham aí na tela. Então, nós temos aí egg, que é o ovo, pea, ervilha, carrot, cenoura, cookie, biscoito, orange, laranja, pen, caneta, book, livro, apple, maçã, papaya, mamão e vegetable, legume ou legumes se tiver o S, ok? Então aí são apenas, claro, alguns exemplos de substantivos contáveis. Eu já deixo aí como atividade complementar para vocês procurarem ou fazerem uma lista no caderno de vocês de alguns outros substantivos contáveis que vocês encontrem, podem pesquisar na internet, no livro didático, talvez no dicionário, enfim. Usem alguma fonte de pesquisa para fazer essa lista, ok? Existem ainda, pessoal, algumas exceções com respeito aos substantivos contáveis e incontáveis, tá? Por exemplo, aqueles substantivos que são terminados em Y, e precedido de consoante, nós vamos tirar o Y e acrescentar o IES no final. Por exemplo, a palavra berry, ela termina em Y e a letra que vem antes desse Y é o R, que é uma consoante. Então, a gente tira o Y e coloca IES no final para poder formar o plural dessa palavra. Vai ficar berries. Outro exemplo de exceção, os substantivos que terminam em CH, S, SS, SH, X e O, ao invés de a gente acrescentar só o S, nós vamos acrescentar o ES. Por exemplo, o beijo, kiss, vai ficar kisses, com ES no final. E por último, o plural irregular. Nós temos alguns substantivos que o plural dele é irregular. Como assim? A gente vai mudar a forma de escrever e também a forma de falar esse substantivo. Então tem 2 exemplos aí. Person, que significa pessoa, e people, pessoas. Então, esse aí é um plural que não termina em S e que mudou a forma de escrever essa palavra, né? Aliás, pessoal, essa aí é uma palavra que pega muitas pessoas, porque geralmente a gente vê as pessoas errarem nesse plural e dizerem peoples, mas peoples não é plural e não existe, ok? Outro exemplo é child, que significa criança. O plural de child é children, crianças. Também é um plural irregular, ok? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os uncountable nouns, os substantivos incontáveis. Bom, como o nome já diz,
apesar deles serem a minoria, mas eles não têm plural, ou seja, a gente não pode contar esses substantivos. Nós não podemos usar números com esse substantivo. Olha o exemplo. I'm thirsty. Give me some water, please. Eu tô com sede. Me dê um pouco de água, por favor. Então tá aí destacado some water, que é um pouco de água, justamente porque o water, água, é incontável. Nós não podemos contar. Então a gente não pode usar two waters, por exemplo, duas águas. Não, porque é incontável, ok? Aí você pode estar se perguntando assim, sim, professora, mas então quando eu for comprar lá a água, como é que eu vou pedir? A gente vai já aprender, ok? Antes da gente passar para essa parte, vamos ver alguns dos substantivos incontáveis aí. Então, exemplos: salt, que é o sal, milk, leite, rice, arroz, honey, mel, coffee, café, water, água, sugar, açúcar, bread, pão, fruit, fruta, flour, farinha, ham, presunto, butter, manteiga e chocolate, chocolate. Talvez vocês tenham sofrido algumas surpresas aí, né? Por exemplo, chocolate é incontável? É incontável. Pão é incontável. Manteiga é incontável. Então, lembrem-se que vocês não podem usar numeral com essas palavras, tá? Outro detalhe, pessoal, para vocês saberem aí essa questão de contável e incontável, todo líquido, grãos e pó é incontável. Líquido como assim? Água, leite, suco, refrigerante, todos são incontáveis, ok? Muito bem. Aí a pergunta, lembra lá? Sim, professora, mas se eu não posso dizer duas águas, como é que eu vou contar isso aí então? Bom, nós temos a ajuda dos nossos quantificadores, que são os quantifiers, que nos ajudam a contabilizar esses substantivos. Então, vamos iniciar vendo os quantificadores dos substantivos contáveis. Aí nós temos, olha, para substantivos contáveis no plural, nós podemos usar o numeral. No singular, a gente vai usar o a ou o n, que significa um ou uma. Então, você pode usar qualquer número com substantivo contável, ou para falar sobre um ou uma no singular, a gente usa o a ou n. Qual é a diferença? É que antes de substantivos que começam com vogal, você usa n, e antes de substantivos que começam com consoante, você vai usar o a. É o mesmo significado para os dois, ok? A diferença é só onde você vai usar. Olha o exemplo aí. There are 4 oranges. Existem 4 laranjas. Esse é um exemplo de plural. Exemplo de singular. There is an apple on the fridge. Há uma maçã na geladeira. Eu usei o an porque apple é um substantivo que começa com vogal. E no outro exemplo, there is a potato in the fridge. Há uma batata na geladeira. Eu usei o a porque potato é um substantivo que começa com consoante, ok? Agora, para os substantivos incontáveis, como é que a gente faz? A gente vai usar o quantificador. Aí o seu quantificador, sim, pode vir no plural. Exemplo, leite é contável ou incontável? Incontável, né? Porque é um líquido, milk. Então, como é que eu faço? Eu posso contar a garrafa, posso contar a caixinha longa-vida e esses quantificadores que a gente coloca no plural. Então, observem aí o exemplo na tela com vocês aí. A bottle significa uma garrafa. O exemplo é a bottle of milk, uma garrafa de leite. A glass of water, um copo de água. A jug, ou pode ser também a jar, uma garrafa de água. A cup of tea, uma xícara de chá. A package of tea, um pacote de chá. A jar of honey, uma jarra de mel. A loaf of bread é a unidade do pão. A slice of bread, uma fatia de pão. A carton of milk é uma caixinha de leite. A carton é aquela caixinha longa-vida. A gente encontra também o juice e outras coisas. A can of coke, uma lata de coca. Essa a gente usa para contabilizar o suco e também o refrigerante. A bottle of coke, uma garrafa de coca. A bowl of sugar, uma taça de açúcar.
Continuando, tem aí também outros quantificadores, que é a kilo, por exemplo, de carne, né, of meat, a bar of soap, que seria uma barra de sabão, sabonete, a bar of chocolate, uma barra de chocolate, a piece of chocolate, um pedaço de chocolate, e a piece of cheese, um pedaço de queijo, ok? Então, observem bem esses quantificadores, porque são eles que nós usamos para quantificar aí esses substantivos incontáveis, tá? E você pode trocar o a pelo número, por exemplo, 4 bars of chocolate, 4 barras de chocolate. Então, apesar do chocolate ser incontável, mas a barra pode ser contável, ok? Vamos agora fazer a nossa atividade, Activity Time, para ver se vocês estavam bem ligados na nossa aula de hoje e prestando bastante atenção, ok? Então vamos lá. Na Question 1, nós temos: descreva as quantidades dos substantivos abaixo. Então, observem bem a imagem, se ela está no plural, se ela está no singular, se ela é contável, se ela é incontável, para você conseguir descrever uma quantidade. Então, na letra A, nós temos aí a pen, a caneta, né? Aí na letra B tem chocolate, chocolate, e na letra C tem egg, ovos. E aí, como é que a gente faz para descrever essas imagens? Como é que a gente faz para quantificar? Lembrem-se que o primeiro passo é saber se é contável ou incontável, né? E o segundo passo é observar se está no plural ou no singular. Vamos lá? Então, caneta, pen, é contável. Então, eu posso usar qualquer numeral, mas como está no singular, a gente vai usar o a, ok? A pen or a pen, uma caneta. Na letra B, nós temos 2 barras de chocolate. Chocolate é incontável, mas eu posso contar a barra. Então, 2 bars of chocolate. E na letra C, nós temos eggs, que são ovos, são contáveis, eles têm plural, então a gente usa o numeral. 4 eggs, ok? Tranquilo, né? Vamos lá para número 2. Nos parênteses, escreva C, ou diga, né? C para substantivos contáveis e IN para substantivos incontáveis. Então, nós temos aí milk, que é leite, papayas, mamão, sugar, açúcar, bread, pão e books, livros. E aí, tá fácil, né, pessoal? A gente viu hoje uma lista curta, mas nós vimos alguns exemplos de palavras de contáveis e incontáveis. Qual desses substantivos aí são contáveis e quais são incontáveis? Vamos ver a resposta juntos? É isso aí. Então, milk, incontável. Lembra lá da dica? Todos os líquidos são incontáveis. Então, milk, incontável. Papaya. Eu já tenho essa dica do S no final, pessoal. Observe isso aí, hein? Papayas já está com S no final, então eu já sei que se tem plural, ele é contável. Sugar, açúcar, é um grãozinho, né? Um pozinho, incontável. Bread, incontável. E books, contável, já está com S no final. E por último, na questão número 3, complete ou complete com o artigo correto a ou an. Lembra da regrinha? Antes de substantivos com consoante, a gente usa o a. Antes de substantivos com vogal, a gente usa o an. Então, a resposta correta, a pear, an apple, a carrot, a sandwich e an egg. Eu destaquei para vocês aí a primeira letra que cada substantivo começa, para vocês associarem aí com o artigo correto, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para assistir essa aula quantas vezes quiser e também ter acesso a outros conteúdos. See you next class!